O Londrinense Pode, de repente 60. Oferecimento Restaurante Mineirim, que facilita suas refeições. Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. O Londrinense Pode está no ar, o podcast do londrinense.com.br. E você já sabe, né? Antes da gente começar a conversa, deixa seu like aqui no vídeo, acione o sininho para receber todas as novidades e se inscreva no nosso canal. Acompanha a gente aí. O Londrinense Pode estar de volta com um assunto que faz parte da nossa vida desde quando a gente nasce, o envelhecer. Ao longo dos anos, passamos por várias fases, mas em determinado momento levamos um susto quando olhamos no espelho e nos deparamos com as marcas do tempo, com o corpo que já não é mais o mesmo. E para entender essa etapa da vida, a gente decidiu fazer uma série de entrevistas com especialistas, com pessoas que estão ligadas ao assunto, porque não é fácil, não é um assunto fácil, não é um assunto que alguns gostariam de escutar, mas envelhecer faz parte da vida. E hoje o nosso primeiro convidado é o Dácio Vilar, que é economista, analista de sistema e coordenador do projeto Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento. Bem-vindo, Dácio. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu estou inteiramente à disposição de vocês, com o conhecimento e com a prática, né? Porque eu trago a prática nesse assunto. Eu que agradeço a sua presença. Nácio, para você que já foi presidente do Conselho de Idoso de Londrina e faz palestras sobre longevidade, as pessoas que chegam, que estão com mais de 60, elas reconhecem que esse é o início do envelhecimento? Não. Ou elas são que nem eu, que pensa que ainda é gatinha. Tem 62, mas acho que tem 25. Não, as pessoas não se reconhecem hoje aos 60, 60 e poucos, até depois dos 65, que é, na verdade, a idade indicada pelas Nações Unidas, 65 anos. A maioria dos países só entra nos projetos de benefícios e atendimentos, etc., depois dos 65. 60 né? É no Brasil. 60 é no Brasil, se não me engano, na França também, se não me engano, na Rússia. Né? Tem alguns países que adotam 60 anos por causa dos benefícios e para o reconhecimento da pessoa, para que ela possa ter certas regalias ou certos direitos dentro da Constituição e dentro de transferência de imóveis, bens, essas coisas todas, né? Mas na prática as pessoas com mais de 60 não se sentem hoje, não se sentem hoje, não. As pessoas se sentiam assim no século passado, né? Quando a primeira conferência das Nações Unidas em Madrid, em 1983, sobre o envelhecimento humano, foi quando o mundo começou a acordar para esse assunto. As Nações Unidas quiseram chamar a atenção dos países do mundo para organizar o seu sistema, porque alguns tinham sistemas de aposentadoria que poderiam depois sofrer muito com um longo envelhecimento, né? E aí, nesse momento, 1983, as pessoas quase riram desse negócio. Mas em 1988, nós estávamos entrando numa Assembleia Nacional Constituinte e a própria Constituição passou a reconhecer o envelhecimento aos 60 anos. Embora algumas vantagens, por exemplo, o transporte urbano coletivo, as pessoas só têm valor, só têm direito depois dos 65. A isenção a partir dos 65. Porque isso é uma lei municipal. Então, aí depende de como os municípios, os estados vão regulamentar certos direitos. Mas, na verdade, quem rege tudo isso hoje é a Constituição.
E tem mais, a Constituição brasileira deu um salto qualitativo muito grande, porque até a Constituição, as únicas pessoas responsáveis pela pessoa idosa eram os familiares. E na Constituição está escrito lá, depois dos 62 anos, a pessoa é considerada, 60 anos, desculpa, é considerada idosa, e os seus cuidados, quando necessário, está a cargo da família, da sociedade e do Estado. Nesse momento, o Estado brasileiro se colocou como responsável junto com a família para cuidar do idoso, porque a gente começou a reconhecer que algumas coisas iam acontecer dali para frente, porque já dava um sinal, a própria ONU mostrou que nós estávamos estendendo a expectativa de vida. Agora, Dácio, no Brasil, as estatísticas apontam que atualmente 15% da população tem mais de 60 anos. E em 2050, esse índice vai chegar aos 30%. Só em Londrina são mais de 100 mil pessoas nessa faixa etária, acima dessa faixa etária. O que isso representa em termos de custos de política pública? O país e Londrina especificamente estão preparados para atender essa população que está envelhecendo? Então, aí é que entra aquela questão de como cada centro social se vê nessa chamada, né? Porque eu fui presidente do conselho, fui primeiro secretário, tive um segundo mandato, fui presidente. No momento que eu era presidente, nós esperávamos o novo censo, mas ele foi acontecer só em 2022. Nós esperávamos um aumento da população idosa de Londrina próximo dos 90% no máximo, porque a gente já sentia que Londrina é como um centro que agrega uma série de serviços, né, inclusive de saúde, de educação, o desenho da cidade, né, até a urbanidade estava sendo muito bem preparada para o envelhecimento. Então, muita gente manda os filhos estudar aqui, em seguida compra um apartamento, aluga um apartamento, manda os pais para cuidar. Aí os pais não querem mais sair, aí eles mesmos, depois que se aposentam, acabam vindo para cá. Uhum. Então, Londrina, nesses últimos 10 anos, recebeu muita gente de outros municípios. Você falou 90%, mas era 90 mil pessoas. 90 mil pessoas, isso, desculpa. Não, só corrigir para não... Hoje já são mais de 100 mil. Mais de 100 mil. No Brasil, o crescimento é normal, ou seja, tem um crescimento, né? A partir da entrada nesse século, o crescimento foi, assim, perceptível em todo lugar. Mas e tem políticas públicas acompanhando esse processo? Tem políticas públicas acompanhando, porque quando o artigo 230 da Constituição estabeleceu a existência do idoso, estabeleceu que o Estado e a sociedade têm participação, aí começaram a ser criadas leis que regulamentam esse artigo. Uhum. Né? Então, uma série de leis que regulamentam o artigo são colocadas na Constituição, e os próprios municípios ou estados passam a ter suas próprias leis, que foi o caso de Londrina. Em 1999, nós temos a criação do Conselho do Idoso em Londrina. Uhum. Antes das políticas públicas que determinam como o Estado vai participar do cuidado com a pessoa idosa, nós já tínhamos aqui um conselho. Ele nasceu antes da secretaria, que a secretaria nasceu logo depois, em 2003. Então, o que é que o Estado passou a fazer? Ele passou a assumir a função de pegar a família, que ele conhece, que é sua cliente em vários assuntos, ou que ela tem que ser atendida em vários assuntos, e a sociedade. Como é que eu vou trazer a sociedade junto com a família para cuidar do idoso? Tem que ter o direito
que tenha o município, ou seja, o Estado que representa o município. Então foi nesse ponto que o Conselho foi regulamentado. O Conselho passou a regulamentar que uma participação paritária da sociedade e do Estado. Por quê? Porque o Estado oferece os serviços e a sociedade leva os seus desejos, leva as suas buscas, leva as suas demandas, né? E é ali dentro que passa a ser discutido. E o que é discutido ali é regulamentado. Dependente aí da questão socioeconômica, se você é pobre, rico... Você está aposentado, não? Você tem uma série de desafios aí, principalmente no mercado de trabalho, quando você tem o chamado etarismo, né, que é o preconceito com quem tem mais idade. Isso é real? Isso realmente existe? Isso é real e sempre foi real. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês que Cícero, no Império Romano ainda, já escreveu sobre o envelhecer. E providencialmente, ou eu não sei, ele tá junto com esse mesmo texto, a amizade. São duas coisas fundamentais, ou pelo menos uma está intimamente ligada com a outra. Envelhecer quer dizer criar amizade, quer dizer não perder a amizade. É por isso que aquele idoso que estava preso no aposento, quando ele se viu mais cognitivamente sadio, ele quis sair para ver todo mundo, a turma dele, para ir no cinema, para ir no teatro, para ir nas coisas. Então, quando ele ganhou a rua, ele também ganhou um novo conhecimento dele mesmo. Ele não sabia que ele era capaz de viver em sociedade e participar das coisas, porque ele nunca viu os anteriores a ele fazer aquilo. Porque tinha um preconceito maior. Exatamente. E como nós tínhamos essa marca de ferro quente no corpo, fez 60 anos, ou 60 e pouco, aposentou, marca como e coloca o cara no aposenta, invisibiliza ele para a sociedade, não tinha uma proposta de vida para ele. E uma proposta de vida tem que ter junto uma proposta de renda, dele criar a própria renda, dele ter oportunidade de trabalho. Mas há uma resistência no mercado de abrir para essas pessoas? Uma resistência muito grande, porque o modelo de trato não é o mesmo modelo do trabalhador normal. E qualquer deslize nesse trato pode ser interpretado como um etarismo. Ou pode ir para uma demanda como etarismo, né? E muitas vezes as empresas não têm um nível de trato com os funcionários. Por quê? Porque, cara, vem aqui, pega isso aqui e leva lá, né? Ah, mas eu sozinho não aguento. Se vira, chama alguém para te ajudar. Isso aí não é dessa forma que se fala. Então, o que é que começou a ser criado? Já antes dessa proposta de cidade amiga da pessoa idosa, já antes da nossa perspectiva de criar novos postos de trabalho, começou a ser chamado as pessoas idosas em alguns supermercados para ajudarem no empacotamento das compras, a empurrar o carrinho até o carro da pessoa, né? Hoje é normal você ver uma pessoa acima dos 60, 65 ou até mais, trabalhando como caixa. Por quê? Porque a capacidade cognitiva dele é ótima, né? E a gente vê que eles são até monitores dos novos contratados. Algumas empresas, inclusive, estão descobrindo agora, eu estava lendo isso outro dia, que é mais vantagem para elas contratarem umas pessoas sênior, né? Que eles falam, os sêniors, porque traz a experiência e pode ajudar principalmente essa geração Z, que fala, né? A geração Z que está entrando no mercado de trabalho totalmente perdida. Você vê isso também? Você acha que há a possibilidade dessa troca entre... Eu vejo isso com dois lados, né? O primeiro é que realmente a capacidade cognitiva da pessoa acima dos 60 anos é excelente, mas ela está numa ascendência. Por quê? Porque lá nos 40 e pouco já começou o processo da senescência,
Ou seja, o organismo dela já não responde mais aos novos processos do organismo. Então, as células não se reproduzem mais na qualidade que se reproduzia antes. E, às vezes, não se reproduzem na quantidade que seria necessária. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que a pele vai ficando frágil, né? A pele frágil quer dizer que as células da pele... Então, isso aí acontece por dentro de tudo, em todos os lugares, né? No sangue, em todas as questões que a pessoa... Todas as partes do organismo dela. Então, isso dá um choque na pessoa. Quando ela percebe isso, ela leva o primeiro choque. Hoje, esse choque já virou brincadeira, né? As pessoas já se acostumaram, e você já está com aquela carinha, né, de coroa, tá, né? Quantos anos você tem? E as pessoas não têm medo de falar, eu tenho 80, eu tenho 70, tenho 70 e pouco. Né? Nunca escondi a idade. O cabelo branco acabou virando um símbolo. Um charme. Né? Um charme, olha aí. Depende de quem olha, porque ainda hoje... Muitas pessoas olham para a gente como com o cabelo branco associando ao envelhecimento, à idade. Mas muita gente olha para você e diz, olha a metida, ela quer mostrar que ela toda gostosona assim, ela já envelheceu. Desculpa, gostosona. Mas será? Gostei. Não, mas assim, mas é vejo... assim que a gente comenta. Mas eu vejo, por exemplo, assim, eu adoro as filas preferenciais. Eu uso sempre que possível, aonde tem uma fila preferencial, tá a Thelma lá. Às vezes com as minhas tatuagens, às vezes eu tô de shortinho. O povo me olha com uma cara meio esquisita. Mas a gente olha sabe? mesmo, a gente olha com raiva, olha só, ela tá tirando proveito do cabelinho dela branco. Do cabelinho branco. Ou ela tem a idade, mas não parece, né? Existe quer dizer, até um etarismo reverso dos mais velhos com os próprios mais novos velhos, idosos. Ou com eles mesmos, às vezes. Eu conheço gente que não vai na fila do idoso porque ele tem preconceito com ele envelhecido. Ele não quer se ver, ele não quer se mostrar. Mostrar, ele está mostrando o que tem, mas às vezes ele não quer se ver. Não quer se reconhecer. Tem uma coisa que faz parte, tem a chamada envelhecência. É um processo como parte do envelhecimento. Por exemplo, quando eu me descobri envelhecente, eu levei um susto, quer dizer, o que eu tô sentindo, meio perdida, meio sem saber para onde ir, o que fazer, é porque eu tô na envelhecência, é isso mesmo? Isso. Existe um conceito básico? Existe, e ele veio nascendo, o Centro de Estudo e Formação para o Envelhecimento, ele nasceu antes da gente considerar a envelhecência, porque ele nasceu um centro de estudos e formação para o envelhecimento. O que a gente queria fazer com isso? Com a experiência que eu tive no serviço público, é que as pessoas tinham direitos, mas não conheciam direito os seus direitos, né? As pessoas tinham direitos, mas precisavam agora ter cuidado, ter responsabilidade com os direitos que elas tinham. Porque tem muita gente que, já que tem direito, se joga nos braços. Sim. Me segura aí. Eu já vi muita gente chegar no posto de saúde e falar, eu tenho tantos anos e eu quero ser atendido. Né? E o posto de saúde não tinha estrutura para atender naquele momento. Né? Então, e é um conceito que nasceu não só de chamar a atenção das pessoas envelhecidas para o seu envelhecimento, pedir para as pessoas que eram mais novas ajudar a chamar a atenção das pessoas, que elas tinham direitos a serem conquistados. As pessoas que eram mais novas perceberam que tinham, que iriam ter esse direito, e tem mais. Eu só estou há 10 anos nesse trabalho. A fila andou. Muita gente que estava disputando cargos de trabalho nas empresas, nesses 10 anos já estão aposentadas. Né? Eu ainda sou
tive sorte de ser da primeira geração realmente que arrancou no envelhecimento, nós ganhamos 30 anos sobre os nossos avós. Que maravilha. Quando eu nasci, a expectativa de vida era 47 anos. Hoje é 77 e eu já passei dele. Uhum. E outra, eu tenho uma juventude da minha época que está toda aí no teatro, no rádio, no cinema, na música. Ou seja, eu vejo essas pessoas todas aparecerem contando as suas histórias, né? Uhum. E a gente vê que, bom, eu sou de uma geração que realmente envelheceu. Não sou eu, é a geração. E a nossa geração que é a da envelhecente. Exatamente. A geração da Por que envelhecente. envelhecência? Porque a partir dos 45, por aí, a gente botando 45 como um limite, como diz o Equador é uma linha imaginária, né? Uhum. Então, a envelhecência é como uma linha imaginária. 45 anos por aí, começa a agir de forma bastante significativa a senescência. Sim, É sim. o momento que a pessoa começa a ver a pele dela piorar, que a visão já começa a chamar atenção. A memória. A memória hoje, nós precisamos fazer um programa só sobre memória. Quais os principais desafios para se chegar aos mais de 60, ao envelhecimento com qualidade? Então, será que nós vamos só desfrutar de um tempo maior de aposentadoria? Será que nós vamos botar aqueles direitos todos de viajar, de namorar depois que para de trabalhar? Não, agora nós temos que olhar para uma natureza que trabalhou para que nós vivêssemos mais. E temos que dar o troco a ela. Então, eu acho que o que o mundo espera, ou que esse processo adiantando a vida nos deu, é uma cobrança, como usar aquilo tudo que nós aprendemos. Porque veja só, você nasce, vai para a escolinha, vai para o primário, vai para o médio, vai para a universidade, aprende, depois você vai para a batalha no mercado de trabalho. Uhum. E luta para ter competência, e luta para conquistar espaços melhores. Quando você está lá no fim, que diz que está cansado, pelo menos as pessoas mais velhas antigamente, que se aposentavam, diziam que estavam cansadas. Não queria nem saber mais de trabalhar. Não queriam nem saber do que fazia. Mas só que é neste momento que você conseguiu o suprassumo da sua inteligência. Você conseguiu a parte mais nobre de tudo que você aprendeu. Tu que viveu. Porque a experiência. agora Acumulou ali naquele momento, isso, né? Será que a natureza não está dizendo para a gente, cara, eu quero essa inteligência sua. Uhum. Eu quero para você ajudar a arrumar o mundo, para você ajudar a trabalhar nesse mundo, para você ensinar, ajudar as pessoas, ou ajudar as pessoas a aprender a viver melhor no mundo. E tem mais. Eu agora estou diminuindo a população nova, eu estou diminuindo a natalidade. Por quê? Porque os mesmos recursos que eu dei para você viver mais, que é uma saúde melhor, que são medicamentos, que são exames que você pode fazer e ver com antecedência tudo que está acontecendo com você, eu também dei às mulheres e dei a libertação da mulher do processo de natalidade. Ela agora não é escrava da natalidade porque ela não podia controlar. Ela escolhe agora ser ela mãe. tem um controle da natalidade. Veja só que a mesma ciência fez uma coisa de um lado e fez do outro. Aumentou a vida de um lado e diminuiu a natalidade do outro, né? E agora essa mesma vantagens que nós tivemos cobra da gente. Você tem que ajudar aqueles que são em quantidade menor. Porque você estava dizendo aí que nós vamos ser, num determinado momento, o dobro das pessoas envelhecidas. 2050. Eu faço uma média disso, média cabocla, né? E eu coloco que daqui a pouquinho, muito pouco tempo, nós seremos 25% de aposentados, ou seja, de 60, 65 para mais. Nós seremos 25% de 0 a 30,
que é quando a pessoa vai começar a lutar pelo seu rendimento no processo de trabalho. É metade das pessoas do mundo. E a outra metade que está trabalhando? A outra metade que está trabalhando vai ter que nos sustentar. Vai ter que pagar as aposentadorias que nós pagamos antes e foi gasto para que eles tivessem uma vida melhor, né? E vai ter que sustentar o ensino, porque o ensino custa caro. E essa conta não fecha, né? Essa conta vai ter que fechar. Não é que ela não fecha, ela vai ter que fechar, né? Vai ter que fechar porque você, por mais que você faça para a pessoa de 65 anos para frente ter um rendimento, vai ser difícil dela ter esse rendimento. Porque, primeiro, ela teria que multiplicar ainda aquele conhecimento todo que tinha, né? E ter oportunidade de trabalho. E o que nós estamos encontrando é uma redução da oportunidade de trabalho pela entrada da tecnologia. Veja só, são 3 fatores que estão encontrando num só lugar, que é uma bomba relógio. Redução da natalidade, daqui a pouco nós vamos ter muito menos jovens nesse mundo. Bancando aposentar o INSS, porque dá as aposentadorias. Da expectativa de vida e entrada da tecnologia ocupando espaços de trabalho. Como é que nós vamos? Agora sim, a equação não fecha. Não fecha se nós não usarmos aquela inteligência que nós ganhamos durante esse tempo todo e que iríamos levar para o túmulo muito cedo. Entendi. Agora é a hora das pessoas envelhecidas começarem a ser responsáveis por continuarem no mundo, continuarem usando o recurso do mundo, continuarem gerando resíduos nesse mundo, e não ficar só ocupando espaço. Entendi. Nós temos que agora entregar alguma coisa substancial para o mundo. E o que seria isso, na sua opinião? A sociedade está se organizando para isso? Não, a sociedade não está se organizando. Quando a sociedade não se organiza, porque a nossa sociedade perdeu o rumo desde a Revolução Industrial. Isso é um papo para outra história, né? Desde a Revolução Industrial, nós criamos uma série de contradições que a conta nunca mais fechou, porque antes fechava, né? Mas agora a conta nunca mais fechou. E a própria Revolução Industrial nos trouxe nessa quantidade de pessoas, nesse momento, e com a ciência que está nos dando mais vida, que está reduzindo a natalidade e que está ocupando nossos postos de trabalho. Veja só, é a mesma Revolução Industrial que só se desenvolveu, ela não evoluiu. Porque o que evolui integra na conta máxima, né? Dácio, uma coisa que a gente pergunta assim, você disse que o idoso agora, o envelhecido, tem que devolver alguma coisa, mas como fazer isso? Como? Se a sociedade continua etarista, que não dá mais oportunidades para quem já tem uma certa idade, e há também ainda uma certa invisibilidade, principalmente para quem tem mais de 70, 80 anos. Como fazer isso, Dácio? Veja só, a natureza tem nos ensinado que nada como a necessidade para você criar soluções que pode, às vezes, até parecer mágicas, né? Nós temos agora uma pessoa envelhecida, extremamente inteligente, cognitivamente, ou seja, ela tem capacidade de observar e captar recursos do ambiente que ela vive, né? Que estava acostumada, pelo que ela viu, seus antepassados, né? Porque os ancestrais trabalharam muito mais que nós. Ela estava acostumada a não participar, mas a questão agora é que ela tem que participar. O que aconteceu num determinado momento desse processo? Reduz a natalidade, aumenta a expectativa de vida. Nós tivemos um grupo no meio, que é aquele 50% do primeiro cálculo que nós fizemos, que assumiu o poder do mundo. Hoje, você tem todas as pessoas em cargos nas empresas, em cargos políticos,
em atividades produtivas e mandativas entre 30 e pouco e 65 anos. Essas pessoas assumiram o mundo, são os adultos que estão aí. Só que elas não estão organizando um mundo nem para aqueles que elas não estão recebendo, mas são jovens, nem para os idosos. Quem que tem que trabalhar? Tanto os jovens como os idosos têm que trabalhar para que eles tenham papel dentro dessa sociedade. Você diz trabalhar politicamente? Politicamente, socialmente, né? Nós nessa questão, quando nós perdemos o ponteiro da formação do envelhecimento, que nós olhamos para a porta de entrada do projeto CEF e tinha um monte de gente batendo na porta. Ei, e nós aqui? Foi quando nós reconhecemos a existência do envelhecente, que eram aqueles que nós não estávamos prestando atenção neles. E ele não estava olhando para nós, né? Exatamente, nós não estávamos olhando para vocês. E agora, claro? Mas e como é que a gente faz isso para se colocar? Tá. Porque exige, eu sinto que exige uma questão de organização. Tá. Desse processo. Né? A primeira questão é perguntar para esse envelhecido e já deixar a pergunta anotada na primeira página do caderno dos envelhecentes, se a conquista de mais tempo de vida, ter mais tempo de vida é uma conquista, é um direito ou se é uma oportunidade. Vocês acham o quê? As três coisas. As três coisas. Então você está pronta para entrar com a gente nesse trabalho da nova inteligência. A nova inteligência tem que saber que eu conquistei isso. Eu pedi e me deram. Ele tem que saber que ele brigou pelos direitos dele para não ser passado para trás, para ter a condição de estudo dele, de ter melhores salários, de ter uma aposentadoria, de ter recurso, e de se ele tem ou não tem recurso. Agora, a família, a sociedade e o Estado são responsáveis por ele, né? Ele tem que usar todos esses recursos e tem que saber que isso é uma oportunidade para ele usar essa inteligência maravilhosa que ele colecionou durante esse tempo todo. A memória falha, mas a inteligência não falha. A inteligência está sempre presente. A gente está sempre criando alternativas. Então, nós propusemos para fazer esse trabalho nos caminhos da longevidade, ou seja, caminhos da longevidade é quem está chegando à longevidade e quem já entrou nela, né? E nós podemos chamar para vir conosco os jovens que estão sendo preteridos na outra ponta dessa questão. Então, nós pensamos, né, que nós temos que ter um planejamento de vida, e isso é o primeiro trabalho dos envelhecentes, porque nós envelhecidos, quando nos vimos envelhecidos, já não tínhamos um projeto para o nosso envelhecimento. Não tinha muito o que fazer também. Mas os envelhecentes podem ter um projeto para quando o envelhecimento dele chegar. Lembra que a fila anda, daqui a pouco os envelhecentes são envelhecidos, que tem novos envelhecentes, e tem jovens lá atrás, na outra ponta do processo. A proposta que nós estamos fazendo é fortalecimento do propósito. Nós temos que ser donos, protagonista da nossa vida e não sentar no aposento, traz o chá para mim, traz o bolo para mim, tá? Vai lá fora pegar o jornal para mim, nem jornal tem mais, né? O controle remoto enguiçou a televisão. Não dá. Inclusive se atualizar em tecnologias. Isso faz parte de ser protagonista da própria vida. Aí nós podemos ter uma conversa mais especializada nessa questão sobre a IA. A IA não é uma ameaça. A IA é um direito, porque eu vou precisar ter uma nova memória e aquela memória antiga. Eu jogo na IA, a IA vai ter tudo aquilo velho que eu já pensei na vida. Entendi. Né? Bom, deixa eu ir para frente. Planejamento financeiro, segundo. Terceiro, planejamento de saúde. Eu não cuidei da minha saúde até os 60 anos.
como devia ter cuidado. Eu devia, aos 45 anos, quando eu era envelhecente, alguém ter dito para mim, você vai envelhecer, vai doer. Dói muito envelhecer. Mesmo que você estiver bem, vai doer. Então, se cuida para não doer mais, porque eu preciso da sua inteligência. Quarto, ações na sociedade. Eu tenho que ter uma integração política, eu tenho que ter uma integração cultural e eu tenho que ser proprietário da arte do meu momento. Eu tenho que entender e fazer arte. Eu tenho que fazer aquela arte, aquela política virar cultura. Porque é a cultura que é o mapa da sociedade caminhar em cima dele. Né? Entendi. Quinto, laços intergeracionais. Eu nunca cuidei bem disso. Meus netos nasceram, eu fui lá, dei um abraço na minha filha, no meu genro, e fiz umas visitas, dei um presentinho. Não, eu tenho que conversar. Eu tenho que estar com ele. Porque mais do que o pai dele, ele pode usar o vô. O tataravô, quando ele tiver tataravô. Você já pensou que experiência maravilhosa se ele tiver uma prática contínua de convivência com essas pessoas? Certamente. Interessante. E por último, cultivar os afetos. É o que o Cícero disse aqui, as amizades. Vê que no tempo romano já se pensava na importância da amizade, dos afetos, das pessoas que nos afetam, que são do nosso relacionamento, aquela pessoa que trabalhou comigo e que fazia bullying comigo, fazia piada, botava apelido, era um chato de galocha, mas nós envelhecemos, aposentamos junto, que tal continuar uma amizade com ele? Quem sabe ele mudou bastante, quem sabe eu vou ajudar ele a mudar bastante, quem sabe eu vou um dia colher ele quando não tiver mais ninguém para colher. Era isso que eu queria falar também, né? Muitos da nossa geração envelhecente, por exemplo, está cuidando de pais idosos, está vivendo os pais, a partida dos pais, né? Inclusive, né? Mas assim, isso é uma preocupação também, né? Sobre nós envelhecentes cuidando dos idosos e quem vai cuidar de nós, né? Quando chegar o nosso momento. Porque, como você disse, a queda da natalidade está... Muitas mulheres, por exemplo, escolheram não ter filhos. Não que eu ache que o filho tem obrigação de cuidar do pai, tá? Mas a gente tem que pensar nisso, né? Mas assim, como se organizar para você não teve um filho, não tem uma família, não tem como... Não que você ache hoje que o filho não tem obrigação de cuidar dos pais. Não, eu acho que não tem. Mas era assim. Tanto era assim que um dia um constituinte disse lá na Constituição, peraí, gente, a família está diminuindo, ela está aumentando em tempo e nós... estamos deixando a responsabilidade das pessoas idosas só com os filhos. E os filhos agora têm tão múltiplas oportunidades de brigar pelo trabalho dele, que de repente ele está na Austrália, está na Coreia, está no fim do mundo, e os pais estão envelhecendo sozinhos aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que responsabilizar mais alguém para ajudar esse filho que está longe, ou para não ser tão pesado, o filho ter que abandonar o que está fazendo, abandonar a profissão e vir para cá. Tá? Nós precisamos dele trabalhando para ajudar o processo. Então, vamos gerar recursos dentro da sociedade, dentro do Estado, para ajudar a cuidar. Então, no artigo 230 da Constituição, passou a vigorar. As pessoas que fazem 60 anos são consideradas idosas e o seu cuidado, eu coloco aí entre parênteses, quando necessário, né, deve ser assumido pela família, pela sociedade e pelo Estado. O Estado veio e falou, eu vou te ajudar. A sociedade veio e falou, eu vou te ajudar. Como que a sociedade está ajudando? Então, a sociedade está fazendo um trabalho maravilhoso.
Você sabe que tudo que as empresas, as coisas da sociedade fazem, tem um custo. Uhum. Tem um custo, mas em primeiro lugar, ela precisa existir. Porque a medicina tem um custo, mas ela precisa existir para eu viver mais. Porque se eu não viver mais e não puder fazer os exames, não puder descobrir com antecedência certos males, que hoje a gente não morre mais dos males que tinha tendência genética de morrer, né? Isso é um trabalho feito hoje muito sério na USP, descobrindo que as pessoas envelheceram sem morrer com aquela doença que ela tinha propensão, né? Então, nós temos que ter estruturas que dê esse cuidado. Nós temos em Londrina mais aí eu não tenho certeza agora, mas eu como presidente do conselho, era responsável por fiscalizar esse trabalho, residências para pessoas idosas, tá? Casas de repouso, de várias categorias, com vários recursos, com recursos de mais simples, como um quartinho, o aposento, até um recurso mais avançado para receber a visita de famílias, etc. Né? Até se quiser receber visitas íntimas. Mas, veja bem, a cultura brasileira ainda acha que é uma coisa assim desumana pôr o pai ou a mãe idosa doente numa casa de repouso. Na França, se não me engano, tem alguns países europeus, já é a cultura deles, os pais próprios vão para esses lugares para que os filhos possam continuar. Porque quando nós envelhecemos aqui, os países que da Europa, principalmente pós-Segunda Guerra, que desfrutaram, tiveram direito do estado de bem-estar social. Nós aqui tivemos uma amostra, porque vieram algumas pessoas da Europa para cá, disseram, tá? E nós começamos a lutar para conquistar um estado de bem-estar social. Hoje eu acho até que o nosso estado de bem-estar social é melhor que o deles. Sim. É melhor que o americano que criou isso aí. Com certeza. Né? Nós temos um estado de bem-estar social que não nos protege em todos os sentidos, mas nos dá direito a uma vida digna. A pessoa idosa tem direito de uma vida digna, seja em casa, sozinha, porque vai ter alguém que cuida, ou se ela não pode ir mais sozinha, ela pode ir para a casa de um filho. Se o filho não tem condição de dar esse atendimento, tem uma instituição que dá esse atendimento. Nessas instituições eu tenho das melhores, as mais simples recursos, e nós temos algumas que são gratuitas, porque o Estado tem que comprar uma certa quantidade dessas vagas. Nós temos uma central de vaga, que é administrada pela Secretaria do Idoso, que é cuidada pelo Conselho do Idoso, saber quantas tem, quantas precisa mais. Nós temos dentro do Conselho do Idoso, foi criado um recurso financeiro, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é administrado contabilmente pela secretaria, e esse é um trabalho que a gente precisa que ela cuide, porque ela tem um CNPJ, tem uma conta, mas ele é fiscalizado e decidido para onde vai esse recurso pelo Conselho. Só o Conselho pode destinar esse recurso. Mesmo que a secretaria precise prestar um certo tipo de trabalho, como quando foi criado uma das coisas que é um modelo que nós criamos aqui também, que precisa ser continuado, que é a casa-dia, que é a casa onde a pessoa que é muito interessante. Vive com a família do jantar até a manhã seguinte, assiste televisão, no dia seguinte vai para a casa-dia. Quando essa casa-dia foi criada, ela foi criada por uma lei, mas ela não estava no orçamento do poder público. Então, o poder público mostrou para o Conselho a lei, falou, olha, nós temos aqui já alguém que pode fazer isso. Nós podemos contar com recurso do Fundo do Idoso para pagar essas vagas até o próximo orçamento?
Então, o Conselho do Idoso destinou dinheiro do fundo e quando chegou no próximo orçamento já deixou de ser custo do Conselho. Ô, Dácio, rapidamente, 2 questões. A questão do acesso a isso tudo. Como que garantir o acesso para a pessoa idosa a esses direitos, a esses benefícios? Veja... Não, isso é interessante especificar isso, assim, por exemplo, às vezes tem um pai ou a mãe com problema, uma demência, alguma coisa, como que a pessoa pode buscar essa ajuda? Ela vai buscar essa ajuda pela busca do serviço público encarregado daquilo. Quantas vagas o orçamento da prefeitura previu para os 2 anos seguintes, para o orçamento plurianual, quanto de recurso ele pôs e quantas vagas ele vai bancar. Então ela vai na Secretaria do Idoso. Vai na Secretaria do Idoso. Se informar sobre isso. Se na Secretaria do Idoso as vagas estão esgotadas, a pessoa tem que continuar a sua busca. Se ela não tem recurso, esse direito dela está no artigo 230. Pode entrar na justiça. Ela vai para cima. Promotoria do Idoso. A Promotoria do Idoso vai chamar o poder público, vai dizer, eu determino, eu quero saber por que não tem. Não tem por isso? Manda para o juiz determina. Cria-se a vaga para o idoso. Então, essas máquinas, né, do público e do privado e da justiça têm que funcionar junto. Né? Mas muitas vezes aquela pessoa, eu já tive um caso desse, que a pessoa... a família tinha recurso. A pessoa tinha sido abandonada e não tinha recurso. E a família estava no Japão. O promotor intimou a família estava no Japão, mandou para o juiz mandou uma ordem jurídica internacional, a família é obrigada a todo mês depositar lá o que paga a vaga da pessoa idosa. Entendi. Você entende? Então tem formas de você equacionar esses problemas. É perfeita? Ainda não. Uma última questão que eu gostaria de que você comentasse rapidamente você falou em abandono. Existem estatísticas que apontam que há no Brasil pelo menos 4 milhões de idosos sozinhos, que vivem sozinhos. E o isolamento, a solidão, é inclusive um dos fatores que provocam, que levam à demência, né? Isso. E há muito mais casos de demência acontecendo ultimamente. O que fazer para não cair nesse isolamento, nessa solidão? Existe um caminho? Só uma parte. Nem todos esses idosos foram abandonados. Não. Eu moro sozinha. Eu não sou abandonada pelo o abandono é uma das condições. Há idosos que vivem sozinhos, que moram. São literalmente abandonados. E há assim, esse isolamento, essa solidão, ela leva a uma condição de doença, ela provoca uma demências, né? E como evitar isso? Veja só, existe toda uma programação, né, de busca desse recurso. Começa-se tudo por uma denúncia ou por uma busca. Se a pessoa que está se sentindo abandonada, em prejuízo, ela pode buscar, se ela tiver autonomia, se ela tiver protagonismo da própria vida. Mas, geralmente, se ela está nessa condição, ela não tem um vizinho, um parente, um amigo, alguém tem que trazer esse fato à luz. Mas nós não estamos falando eu não estou falando aqui exatamente de pessoas que não têm capacidade, estou falando da pessoa que tem, que ela mora sozinha, é uma escolha. Acaba se isolando. E acaba se isolando. Tá, aí é questão, a gente tem que trabalhar para que as pessoas tenham Você falou da amizade, 6 recursos aqui. Fortalecimento do propósito. Ela tem que conhecer a ela mesma e o que ela precisa. Para você ter uma ideia aqui de brincadeira, mas eu estou conversando com as minhas filhas como eu quero ser cuidado no banho quando eu não puder mais tomar banho sozinho. Um planejamento. Exato, mas elas estão ali. Mas e se elas não estiverem ali? E se tiver um abusador me dando banho? Entende? Uhum. Então tem fatos e fatos.
Tudo precisa vir à luz. Por quê? Porque é um problema da sociedade. O idoso não é mais um problema da família. Sozinho. Ele tem que ser um problema da sociedade. Porque a família, a sociedade, o Estado e o idoso. E por que nós estamos chamando esse trabalho de caminho da longevidade? Porque eu quero levar as pessoas a caminhar num caminho em que a inteligência delas já tome providências antecipadas para que essas coisas não aconteçam. Né? Se o envelhecente de hoje começar a prestar atenção nesses detalhes, ele não vai ter os problemas que os envelhecidos de ontem tiveram. Aqueles envelhecidos que eu tinha que ir lá, fazer uma visita, pegar uma assistente social, ir junto lá com o conselho, ir chamar fazer uma intimação, levar a questão para a promotoria. A promotoria intimar os vizinhos, quem denunciou, quem avisou, né? Era um trabalho que não precisa acontecer. Assim como não precisa acontecer, eu não tomar providências de saúde cedo e vir a ter um problema. Né? A minha irmã fumava bastante, eu fumei bastante. A minha irmã foi o pulmão dela que levou durante a pandemia. Né? A pandemia era a parte mais frágil, né? Levou. Então, eu tenho que tomar esse tipo de cuidado. Beber. A gente pode até beber um pouquinho, agora, determinada quantidade de uso de bebida alcoólica, com certeza não vai contribuir para uma longevidade. Para uma boa saúde para uma pessoa normal, e não vai deixar de contribuir para uma velhice dolorida. Para quem? Então, o combo, planejamento, saúde, exercício, boa alimentação, não tem como fugir. Não tem como fugir. Está aqui, protagonismo da pessoa. Ela tem que começar a entender o que ela precisa. Primeiro, para não pesar para um filho. Porque o filho está trabalhando. O filho está lutando por aquela pilha assim de boleto para pagar no final do mês. Né? Tem uma tendência, desculpa interromper, mas tem uma tendência que eu acho muito legal, que é dos idosos amigos criarem comunidades próprias, morarem juntos. Olha, eu tenho eu criei, quando eu criei o CEF, apareceu uma senhora, né, no CEF. Isso daí é uma boa alternativa. Ela apareceu, como é que nós podemos ajudar, etc. Eu falei, o que você faz da vida? Eu sou artista plástico. O que você faz? Eu pinto. Falei, aí uma boa ideia para a gente propor para as pessoas idosas olhar para a pintura, para a arte, para a cultura como uma forma de trabalho. Uma ponte de conexão. Ela já estava com mais de 70 e poucos anos, né? Aí falei, e se eu fizer uma entrevista com você e contar o que você faz para as pessoas? Tá bom? Eu fui na casa dela com uma câmera e fotografar os trabalhos dela, né? E fizemos um programa, depois eu fiz uma entrevista a ela em casa, né? Do lado do ateliê dela, eu no estúdio, e perguntando as coisas para ela e mostrando os quadros, como já estava fotografada, a gente mostrava tudo, tá? Aí eu falei, que tal se você assumir o controle, o cuidado desse programa, né? E ela passou a fez 9 artistas plásticos em Londrina, que tem as suas obras prontas, tem acima de 60 anos. Que legal. Né? E isso aí mostrou para muita gente, puxa, se ela pinta, se ele pinta, se ele faz esses rabiscos todos aí, eu também posso fazer. Mas peraí, eu não quero isso, eu quero música. Aí a gente começou a trazer várias... e criamos um grupo, que é um grupo que a gente chamou naquela época de Estímulo à Produção Literária.
onde a gente se reunia e conversava sobre o que cada um escreveu, cada um quer escrever, como quer escrever, e participou desde a primeira vez, uma professora que encaminha as pessoas para o vestibular, que faz acompanhamento. E ela ensinou para a gente o que é um poema, o que é um conto, o que é uma crônica, o que é... E começou a passar tarefas para a gente, né? Você está conosco agora, conhecendo o grupo, né? E as pessoas já estão fazendo. Nós já estamos pensando, primeiro pensamos em fazer um trabalho junto, depois cada um já está querendo fazer o dele. Esse envolvimento, né? Você não ficar parado e buscar se conectar com as pessoas, porque quem fica isolado, quem fica sozinho, pode ficar doente, certo? Isso. Não, e entra em contato com a gente, depois, por favor, publica aí os nossos contatos, para entrar nesses grupos. Nós temos um outro grupo que fizemos a proposta para o SESC, e o SESC tem uma sala de cinema, toda de 15 em 15 dias, porque eles têm outros programas, nós ocupamos de 15 em 15 dias, já tem a programação do ano de 2006 pronta, reservada para a gente. De 15 em 15 dias ou de 2 em 2 semanas, na quarta-feira, às 2 horas da tarde, tem o Cine Longe Viver, que antes era o Cine Envelhecer, agora é Cine Longe Viver, que agora as pessoas vão para discutir a longevidade. Onde nós levamos um filme, tem um curador que faz as escolhas, etc., faz as propostas, e depois ele programa com o SESC o material, o SESC coloca lá, projeta. Terminado o filme, nós fazemos uma roda de conversa de 30, 45 minutos, até 1 hora, às vezes, quando o filme esquenta muito, né? E é interessante, porque tem filmes fantásticos que trazem, né, se não me engano, a questão do envelhecimento. Um dos filmes que eu sempre cito é O Meu Pai, com o Anthony Hopkins, né? Anthony Hopkins. Nossa, aquilo... Por quê? Porque ele trouxe a crueza do eu demente. Ele conseguiu fazer o papel do demente e o papel dele ser o papel principal do filme. Você, até certo ponto, não entende o que está acontecendo, depois você começa a ver que é a cabeça dele que está mudando as coisas, né? Então, todos esses filmes, quando vão para lá, são bem discutidos. Isso é um grupo de apoio emocional um com o outro. Há muitas alternativas, então. Dácio, infelizmente nosso tempo acabou. Só isso? Só isso. A gente agradece imensamente a sua participação. Foi muito interessante. Lembrando que nós estamos fazendo uma série de discussões, de entrevistas sobre a questão do envelhecer. Começamos conversando com o Dácio e, em seguida, teremos outras conversas com especialistas também falando dessa questão do envelhecer, porque a gente precisa se preparar para viver mais, né? Então, nós somos envelhecentes, os novos velhos, né? Queremos viver muito melhor. Queremos viver bastante, então vamos se preparar, né, moçada? Eu quero agradecer muito o público de vocês, né, que vai ver, que eu gostaria que discutisse ou que mandasse pergunta, eu estou à disposição que vocês mandarem para o programa, eu vou responder com certeza. E tem também o Instagram do Dácio aqui, que você pode até direcionar as perguntas diretamente para eles, ou quiser conhecer mais dos projetos que ele tem, que é bem legal, tá? Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. E até a próxima. E não se esqueça, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho. Se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Até a próxima. O Londrinense pode, de repente 60. Oferecimento Restaurante Mineirim, que facilita suas refeições.